Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Nós estamos aqui com o propósito de trazer clareza, instrução e também muita orientação à luz da Palavra de Deus no que se diz respeito ao acolhimento e discipulado. Nós somos da Assembleia de Deus Belém Tenoné, na pessoa do pastor presidente Saulo de Tarso. Nós estamos num grande desafio de discipulado. Para isso, foi montada uma cartilha dividida em 7 capítulos para trazer orientação ao novo convertido e levar ele às águas batismais. Fica conosco nessa série de vídeos e vamos aprender juntos da palavra do Senhor. Bora pro vídeo. Seja mais uma vez muito bem-vindo e nós vamos aqui aprender agora, bem objetivo, bem claro, a nossa cartilha. Você que está me assistindo não é do estado do Pará, ou se for do estado do Pará e do Brasil e do mundo, tem interesse em nossa cartilha, vou estar disponibilizando o meu número aqui na descrição do vídeo. Você vai mandar uma mensagem para mim e eu vou estar disponibilizando para você gratuitamente o nosso PDF, que é um material preparado para levar o conteúdo até a casa do novo convertido, até para ele à luz da palavra de Deus. Mas, irmão, o que tem nessa cartilha? Olha aqui, já está bem mastigado aqui no quadro. Essa cartilha, ela é dividida em 7 capítulos. O primeiro capítulo fala a Bíblia, os fundamentos da fé. O segundo capítulo fala do pecado. O terceiro fala de redenção. O quarto fala de quem é Jesus. O quinto, minha nova realidade. O sexto, como viver essa nova realidade. O sétimo é o batismo. O batismo, queridos irmãos, é o nosso principal objetivo. Levar esse novo convertido para o batismo, mas antes disso ele tem que passar por todo esse crivo de orientação à luz da palavra de Deus. Hoje, em nossa primeira aula dessa série de vídeos, nós iremos falar sobre a natureza da Bíblia. Dentro da natureza da Bíblia, se você for observar na nossa cartilha, ela é dividida em 5 pontos. E esses 5 pontos são de suma importância para o novo convertido compreender, à luz da palavra de Deus, a importância, natureza, origem, toda a eficácia da palavra de Deus. Então, no nosso primeiro ponto aqui, nós vamos aprender sobre que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Aí você vai fazer exatamente como eu estou lhe orientando aqui. Novo convertido, abra sua Bíblia aí, por favor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 13, que está escrito assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, naqueles que creem. O apóstolo Paulo aqui, ele está muito feliz. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela recebeu a palavra de Deus como ela é, a própria voz de Deus, e não como palavra de homens. É de conhecimento nosso, queridos irmãos, que a Bíblia Sagrada ela é composta de 66 livros e foi escrita por 40 homens diferentes, mas nós temos apenas um único autor. Há mais de 40 escritores, mas só há um único autor, e esse autor é o Espírito Santo de Deus, o próprio Senhor. Então, a Bíblia Sagrada, ela é a própria voz de Deus. É importante explicar isso e enfatizar com muita clareza no coração do novo convertido. Eu dou aqui uma outra referência para enriquecer o seu estudo, há outras referências que você pode estar enriquecendo aí o seu estudo, mas a referência que eu dou é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, que diz: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Deus. Mostre isso para o novo convertido. Oriente ele, à luz da palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, foi uma das estratégias pelos quais o Senhor Jesus usou contra Satanás na tentação do deserto, quando ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede aonde? Da boca de Deus. Mateus capítulo 4, o versículo de número 4. Então, nesse primeiro tópico aqui, é importante você deixar claro que a Bíblia Sagrada, ela é a própria palavra de Deus. No segundo tópico, nós aprendemos que a palavra de Deus, ela é eterna. Então, se a palavra de Deus, ela é eterna, o Deus da palavra também é eterno. Veja o que está escrito
Em Isaías capítulo 40, versículo 8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus, ela permanece para sempre. O nosso Deus é eterno, logo, toda a sua palavra também é eterna. Deixa isso bem claro no coração do novo convertido. Outra referência, Mateus capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é eterna, ela é permanente. 1 Pedro capítulo 1, verso 24 e 25 diz: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Então o novo convertido precisa compreender que a palavra de Deus, ela é eterna. Bora para o nosso terceiro tópico. O terceiro tópico fala sobre que a palavra de Deus, ela é poderosa. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 23, versículo 29. Veja o que está escrito. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. É como um martelo que despedaça a rocha. A palavra de Deus, ela é poderosa, comparada com fogo, comparada com martelo que esmiuça a rocha. Ela é uma palavra destrutiva. Certamente que Jeremias aqui, ele está contrariando os falsos profetas, os falsos pregadores, que promovem uma falsa mensagem. Diferente desses homens que promovem uma falsa mensagem, a palavra de Deus, quando ela é falada, pregada, essa palavra, ela como fogo destrói, como um martelo esmiuça a rocha. Quer dizer que essa palavra, ela é poderosa. Louvado seja Deus. No Salmo 33, versículo 6 diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Quando o próprio nosso Deus, ele abriu a boca e disse, então tudo se criou, tudo se formou. Está escrito em Gênesis 1, haja luz e houve luz. A palavra de Deus, ela é poderosa, não só na criação, como ela tem poder para transformar a vida do mais vil pecador. Ele me transformou a sua vida e está em processo de regeneração e transformação na vida do novo convertido. Está escrito em João 8,32, explique para ele com essa clareza: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Também a palavra de Deus, ela é suficiente para nos alimentar. Já falei do texto, mas é importante ressaltar, Jesus, quando diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o Senhor está deixando claro que a palavra do Senhor, ela é poderosa, suficiente para alimentar nossa alma, para fortalecer nosso espírito e nos manter de pé. Esta palavra, ela tem todos os nutrientes necessários para nos fortalecer e nos dar total condição de continuar a caminhada em Cristo Jesus. Também temos aqui o poder eficaz da palavra de Deus. Perceba o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Louvado seja Deus. Perceba a eficácia da palavra. Essa palavra, ela é tão poderosa que ela é comparada com uma espada de 2 gumes que corta de um lado e corta para outro, e ela é apta para dividir a alma e o espírito. A ciência não sabe, os homens desconhecem, mas a palavra, ela discerne, a palavra, ela sabe a intenção do coração de Deus. Isso revela o poder que tem a palavra de Deus. Então, nós aprendemos basicamente, exatamente, sobre o poder da palavra de Deus. Recapitulando, primeiro tópico, a palavra de Deus. Segundo, a palavra que é eterna. E o terceiro agora, a palavra que é poderosa. Tem sido uma bênção para você esse estudo. Quero convidar você a dar um like, a se inscrever no canal, deixar seu comentário, o que você está achando desse estudo. Certamente compartilhar para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas pelo poder da palavra, pelo discipulado eficaz. Vamos para o nosso quarto subtópico, ou tópico, como queira. A palavra de Deus, ela promove para nós a verdadeira esperança. Romanos capítulo 10, o versículo 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Então, a fé, queridos irmãos, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas é a prova daquilo que não se vê, é o que está escrito em Hebreus, capítulo 11. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é a única que vai manter viva a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. É através desta palavra que ela alimenta, que ela fortalece a nossa esperança em nosso Deus, a nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Alegrem-se na esperança. Ou seja, essa esperança em Cristo Jesus, em meio ao caos, às dificuldades, inclusive à solidão, ela é suficiente para nos alegrarmos, sabendo que há um provedor, que há um resgate, que há uma solução, que há uma resposta imediata para a nossa vida. Olha o que está escrito na palavra de Deus, justamente sobre a questão da solidão. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz que compete a nós ensinar a obedecer tudo quanto o Senhor tinha nos ordenado. Por quê? Porque Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, o Senhor está deixando claro para nós que Ele não vai nos deixar só. Isso é uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz que Ele é o Deus conosco. O Emanuel, Ele está conosco todos os dias. Se você é novo convertido, ou até mesmo um discipulador, está se sentindo só, seja qual for o motivo, o nosso Deus está com você todos os dias, te acompanhando, está nos consolando para a glória do Senhor. Romanos capítulo 15, verso 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ainda mais, essa palavra que promove em nós esperança, ela nos dá um respaldo de cuidado do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz que nós precisamos lançar aos pés do Senhor todas as nossas preocupações. Por quê, irmão Márcio? Porque Deus está cuidando de nós. Olha a palavra de fé, a palavra de esperança. Se tem algo roubando a nossa paz, se tem algo nos deixando preocupados e ansiosos, é só lançar aos pés de Jesus, derramar isso em oração, porque o Senhor está cuidando em todas as áreas da nossa vida. E não só isso, a palavra de Deus também nos garante a glória futura. Romanos 8,18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada aqui na terra. O novo convertido precisa entender que passaremos por muitas dificuldades, por muitas tribulações, por muitos apertos e aflições, mas o que o Senhor Jesus preparou para nós, o que o Senhor Jesus está guardando para nós, não se pode, segundo o apóstolo Paulo, sequer ser comparada com a glória que a nós será revelada. E para finalizar, Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas foram passadas. Então a palavra de Deus, ela promove para nós a verdadeira esperança e certamente o Senhor vai voltar no abrir e piscar de olhos. Precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Explica isso para o novo convertido. Com certeza o Espírito Santo vai alegrar o seu coração e fortalecer a sua alma. Vamos para o nosso último tópico, que é a obediência. A obediência acerca da palavra de Deus. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 19, versículo 16. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Queridos, oriente o novo convertido da importância de nós observarmos a palavra de Deus e colocarmos em prática a poderosa palavra de Deus. A obediência, ela é o único que vai nos dar capacidade e condições de permanecermos nesse caminho. Tiago nos adverte que nós precisamos não ser ouvinte da palavra, mas obediente à palavra do Senhor. Há aqui uma orientação de Deus para Josué, no capítulo 1, versículo 8, que diz que ele não poderia deixar de falar das verdades da lei. E outra, meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então, é o que o texto diz, leia isso com ele, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite é uma das principais orientações que a Bíblia Sagrada nos dá para o fortalecimento desse novo convertido.
A Bíblia diz que Davi, um dos métodos pelos quais ele decidiu em não pecar contra o Senhor, era o quê? Guardar a palavra de Deus em seu coração. E aqui em Josué capítulo 1, versículo 8, está escrito na palavra que quando Josué ele meditar, pregar a palavra, guardar a palavra, colocar em prática a palavra, então todos os seus caminhos serão prósperos e ele será bem sucedido. E aqui tem uma parábola de Cristo Jesus que para mim ela é um ouro para o discipulado. Você também pode colocar em prática aí na igreja e até mesmo na visita com esse novo convertido. Mateus capítulo 7, verso 24 ao versículo 27. É a parábola aqui onde o Senhor faz a ilustração do homem que edifica a sua casa sobre a rocha e do homem que edifica a sua casa sobre a areia. Está escrito assim um texto: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Todo homem, explique isso ao novo convertido, todo homem que não guarda, não coloca em prática a palavra de Deus, quando vier as tempestades da vida, quando vier as lutas, as causas da vida, grande vai ser a queda, o fracasso, o vacilo vai ser inevitável. Mas o homem que ouve a palavra, guarda a palavra, ele edifica a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. E quem está firmado em Cristo, não importa qual seja a tempestade, a luta ou a dificuldade, ele permanece no caminho intacto e imóvel. Tudo isso é o que? É a obediência da palavra de Deus. Quando nós obedecemos, então nós vamos desfrutar do principal benefício da palavra de Deus, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Quando nós obedecemos, quando nós mantemos firme a nossa esperança, quando pegamos o poder desta palavra, entendemos que essa palavra ela é eterna e ela é a própria voz de Deus, nós estamos no caminho para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, terminamos a nossa primeira série de aulas do discipulado e do acolhimento. Se essa aula foi bênção para a sua vida, peço mais uma vez que você dê um like, compartilhe, deixe aqui o seu comentário. Que Jesus te abençoe e vamos para a próxima aula, aonde nós iremos falar sobre o pecado. Até lá, que Deus te abençoe.